Bom dia a todos. Pastor Milton, privilégio, mas também uma tremenda responsabilidade. Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem usado as nossas vidas para a pregação da palavra. Por meio do ministério de homens, nós temos procurado levar o Evangelho de Jesus Cristo com o seguinte lema, com o seguinte tema: alcançar todos os homens de Rio Verde com o Evangelho de Jesus Cristo. E a tarefa é grande, né, irmão Eduardo, e o irmão Jafé, e os irmãos que estão aí, que fazem parte da liderança. Essa tarefa é monstruosa, é grande, mas Deus nos deu esta visão e esta ideia de que nós temos um objetivo a alcançar: todos os homens de Rio Verde com o Evangelho de Jesus Cristo. E glórias a Deus, porque Deus tem levantado homens para esta missão, para esse ministério. E nós temos já levado, então, e uma das pregações que eu fiz é a que eu vou pregar hoje de manhã, que eu vou falar. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque talvez o pastor tenha pregado aqui as dificuldades da igreja contemporânea, os problemas. Talvez um deles até se encaixa neste que nós vamos falar. O tema chama-se Mentes Transformadas. E o texto básico está lá em Romanos 12, versículo 2. Talvez os versículos bíblicos mais citados e mais falados e mais pregados, mas eu gostaria que nós olhássemos hoje para um foco diferente, um pouco diferente daquilo que tradicionalmente nós temos visto em pregações. Eu estou com a versão NVT aqui, mas teria como colocar aí, ou é para usar essa mesmo? NAA. Vamos lá, eu vou ler. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra. Aí, ó, tá NVT aí. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Meus irmãos, de todas as partes do nosso organismo e da criação de Deus, ao criar o homem, mais espetacular, mais interessante e mais difícil, até mesmo de nós entendermos, chama-se mente humana. É, sem dúvida, o resultado da criação de um Deus fantástico, de um Deus maravilhoso, de um Deus que supera todas as possibilidades de pensamento humano. Então, na mente humana, ela constrói realidades, ela determina futuros, ela faz um monte de coisas acontecerem. E isto é nada mais do que a prova de um Deus criador, de um Deus que criou a nós com esta capacidade. E é exatamente esta capacidade de pensar da mente humana é que nos distingue dos animais irracionais. E Deus nos criou assim. E o incrível disso tudo é que, se você para pensar, você e eu, todos nós temos mãos que, dependendo de comandos do seu cérebro, elas podem acariciar, elas podem construir, elas podem fazer gestos maravilhosos, mas as mesmas mãos que fazem gestos maravilhosos também batem, também esmurram, saem do mesmo local, a ordem para as coisas completamente divergentes. Mãos que acariciam, mas mãos que também maltratam. Da onde sai isso? Da mente humana. Nós temos
pernas e pés que nos conduzem, que nos levam a determinados lugares e que nos fazem ir a quase todos os lugares. Tudo isso, esses pés que fazem, que cumprem a ordem de Deus, que vão ao mundo e pregam, mas também são os mesmos pés que às vezes são usados para pisotear, para maltratar. E é interessante que é na mente que isso tudo se origina, é na mente que isso tudo começa. E a coisa mais interessante é que todos os nossos grandes sucessos na vida e todos os nossos grandes fracassos têm sempre origem na mente. Todas as boas ações e as piores atitudes têm a origem no mesmo lugar, a mente humana. Olha bem o que Jesus fala lá em Marcos 7, de 21 a 23. Ele deixa claro que tudo o que acontece no mundo físico tem sua origem no campo do pensamento. Antes de você fazer, antes de você agir, aquilo já aconteceu na sua mente. Olha o que Jesus fala lá. Marcos 7, 21 a 23. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídios, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que contaminam. Sendo sabedor disso, o apóstolo Paulo também adverte aos crentes em Filipos que eles deveriam ocupar a mente com pensamentos que gerem atitudes adequadas ao cristão, quando diz lá em Filipenses 4, 7 a 8. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Ambos os textos tratam do mesmo assunto, a mente humana. O mesmo assunto deixa claro que assim como podemos agir de forma a contrariar os propósitos e os princípios de Deus, nós também podemos agir a obedecer esse padrão e esse princípio. Podemos pensar bem, podemos pensar mal. Tudo isso começa no pensamento, na origem do pensamento. Ambos os textos sugerem que tudo de bom e tudo de ruim provém do pensamento. Quando voltamos nossos olhos para o texto básico dessa meditação, vemos o apóstolo Paulo dizendo algo extremamente importante a respeito da nossa mente. Eu vou ler o versículo novamente e os irmãos prestem atenção. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que esse texto quer dizer? Como é que nós poderíamos interpretar a palavra que está sendo dita aqui pelo apóstolo Paulo? Porque, em geral, nós vemos pessoas usando em suas pregações apenas a primeira parte. Não imitem o comportamento do mundo. Não imitem o comportamento do mundo. Geralmente, ressaltando o que você não deve fazer. Mas eu gostaria de que você olhasse neste momento para esse texto, não é para aquilo que você não deve fazer, mas para aquilo que você precisa fazer. E onde está a origem de não imitar o comportamento do mundo? A origem está na mente transformada, na mente que recebe o propósito de Deus e deixa este propósito ser trabalhado na sua vida.
Não tome a forma do mundo, não se amolde ao mundo, isso que eles pregam. Porém, se você quiser experimentar em sua vida a boa, como que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, você precisa de uma mente transformada. Por consequência, levará você a não ser apenas um imitador de comportamentos mundanos. Esse seja, talvez, o fator que mais tem levado cristãos em todo o mundo a não experimentar em suas vidas a vida abundante que Deus promete. Lá em João 10:10. Eu vim para lhes dar vida e vida abundante, porque não há na sua vida, mesmo que você tenha aceitado a Jesus e transformado a sua vida, não há uma predisposição a uma mente flexível, a uma mente que deixa Deus trabalhar as questões na sua vida. Uma vida superlativa, uma vida cheia de bons frutos, é resultado de mente transformada, uma vida produtiva, uma vida repleta de sentido e propósito. A grande pergunta, então, é: quando me converto? A Bíblia diz que eu sou nova criatura, como está escrito lá em 2 Coríntios 5:17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma vida nova teve início. A vida abundante é resultado de como eu estou deixando minha mente ser transformada pela palavra de Deus. Então, há muitos, a partir do momento que você aceita Jesus, você se converte, você é uma nova criatura espiritual. Porém, nesta criatura espiritual vem junto toda uma carga emocional, toda uma carga de pensamentos e de situações que você viveu, que precisam, a partir daí, serem transformadas por Jesus por meio da forma de mudarmos aquilo que nós pensamos. E quem vai fazer isso? Jesus Cristo, por meio da sua palavra. Então, o que ele está nos orientando aqui nesse texto, ele está dizendo para cada um de nós: você quer ter uma mente transformada? Busque a mudança do pensamento para o pensamento que Deus quer colocar em cada um de nós. E nós vamos olhar mais para frente sobre alguns aspectos e características que denotam que eu estou tendo uma mente em transformação, porque ninguém aqui está completo. Ninguém pensa da melhor maneira possível em todas as circunstâncias, em todas as situações. Nós precisamos, para pensar bem, adquirir a mente de Jesus Cristo em nossa vida. E isso é um processo, isso é a santificação. E também podemos chamar que isso é um processo de pacificação. Quando você está em paz com você mesmo, em paz com Deus e em paz com os outros. Sem os quais, como diz a Bíblia, ou seja, sem esse processo de santificação, de transformação da nossa mente, nós não podemos ver a Deus, como diz lá em Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse ver o Senhor, desse versículo, não necessariamente diz respeito a vermos Jesus fisicamente lá na eternidade, mas sim ver com os olhos espirituais Deus agindo na minha vida, na sua vida, por meio de todas as circunstâncias. Deus se revelando a você nas mínimas coisas, Deus agindo livremente em sua vida e sendo percebido como tal. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora três características que poderemos dizer assim, que nos levam a entender que estamos no processo. Estamos no processo de uma mente transformadora, de uma mente que é transformada, porque quando aceitamos a Jesus, o processo apenas se inicia. E ele só vai terminar quando? Quando formos glorificados.
Só lá vai terminar o processo de transformação da nossa mente. E o primeiro das características que eu gostaria de citar é que uma mente em transformação, ele manifesta muito mais gratidão do que murmuração. Gratidão. O que é gratidão? E o que é murmuração? Vamos começar com murmuração. Você sabe o que você poderia definir o que, porque ambos são antagônicos. Ou você agradece, ou você glorifica, ou você murmura. O que é murmuração? É quando você olha para uma circunstância e olha para uma situação e você começa a dizer mais ou menos assim: se fosse eu, faria melhor. Mas você não faz nada. Isso é murmuração. E a Bíblia diz que Deus detesta murmuração. Por quê? Porque é a mesma coisa que nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. É por isso que essa situação está acontecendo na minha vida. Meus irmãos, um dos sinais mais evidentes na vida de um cristão, de que ele está com a mente em transformação, é a gratidão. Agradecer, a gratidão é o reconhecimento daquilo que eu sou e de quem Deus é. A Bíblia está repleta de versículos nos dando a ordem da gratidão no coração. 1 Tessalonicenses 5, 18 a 23, fala o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa vontade é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mente transformada, predominantemente, tem um coração agradecido a Deus. Pela igreja, vê na igreja os aspectos e atributos de Deus, como graça, paz, misericórdia, tudo aqui entre os irmãos, Deus esparramando bênção sobre a nossa vida por conta dos irmãos, por conta da nossa presença, por conta da nossa comunhão uns com os outros. É muita graça, é muita paz, é muita misericórdia. Porém, a murmuração, ao contrário disso, coloca fogo em todo o ambiente. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que fica o tempo inteiro reclamando, murmurando, mas a gratidão é o que apaga o fogo e gera na igreja o sentimento de nós estamos juntos. A gratidão, não só isso, ela é a mola propulsora de toda a vida. Se você não agradece, não tem o espírito de agradecimento, obviamente você está com a sua mente cauterizada e precisa de deixar Deus transformar essa mente. A gratidão, então, seria o primeiro dos sintomas de alguém que está com a mente em transformação. É aquele que vê na igreja os atributos de Deus, como graça, misericórdia, e não os defeitos da humanidade e das pessoas que a compõem. Pelas pessoas que Deus colocou em sua vida. Gratidão pelas pessoas que Deus colocou em sua vida. Você é grato por sua esposa, por seu marido, ou você só reclama? Gratidão. Gratidão em todas as coisas. Você é grato por seus pais, você é grato por seus irmãos, você é grato porque Deus colocou pessoas na sua vida, você é grato porque Deus está te dando saúde, você é grato porque Deus, por meio de uma doença, está tratando a sua paciência, porque Ele manda que nós sejamos gratos, não é só pelas coisas boas, não, é por tudo. Gratidão é o sinal mais evidente de uma mente que está em transformação e que
Jesus está moldando o caráter. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo, que eu gostaria de falar é que se você, só para encerrar a da gratidão, mentes transformadas se agarram ao bom, vêem em tudo motivos de gratidão. Se você mais murmura do que agradece, precisa de transformação. Precisa de mente transformada. Segundo ponto, louvor em lugar de detração. Romanos 12, 14 diz: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Louvar, é falar bem, é querer o melhor. Então, quando você pensa em comunidade, em igreja, o que você quer é que a sua vontade seja feita ou que a vontade de Deus se cumpra aqui na igreja. E a vontade de Deus, sabe qual que é, meus irmãos? Que essa igreja aqui não caiba. Aqui não caiba mais, tem que fazer 3 cultos, 2 cultos, 3 cultos, porque Deus quer salvar todo mundo. Louvor em vez de detração. Detração, você sabe o que é detração? É falar mal. Quanta energia perdida dentro das nossas igrejas, porque em vez de nós falarmos daquilo que é bom, que é: Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és o nosso Rei, o Senhor que cuida de nós podemos buscar ao Senhor e saber que o Senhor cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome de Deus. Em vez de fazer isso, nós começamos: você viu o irmão? Você viu o fulano que ele fez? Mente em transformação não fica parado e perdendo seu tempo falando das pessoas. Ele fala do que Deus fez e do que Deus faz e do que Deus fará. Qualquer outro assunto que levar você a falar, que não seja das maravilhas de Deus, da grandeza do nosso Deus, e que louve a Deus, e que louve em pessoas também. Porque nós precisamos reconhecer que nós não andamos sozinhos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos andar com pessoas que nos botam, que nos fazem andar com Cristo, pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que nos levam a caminhar e fazer e cumprir a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma grande oportunidade de nos dar as mãos e caminhar juntos e dizer assim: estamos juntos. O pastor tem falado isso o tempo inteiro, estamos juntos, mas precisa ser efetivo. Precisa ser real, precisa ser verdadeiro. Não adianta nós chegarmos no púlpito e falar: estamos juntos, mas começamos a nos degladiar nos bastidores. Meus irmãos, uma forma muito evidente de que Deus está transformando as nossas mentes é quando nós começamos a calar para falar mal e começamos a abrir a nossa boca para expressar aquilo que Deus é. É maravilhoso. E é Ele que precisa ser exaltado aqui. Não é eu, não é você. Não sou eu que preciso de louvor. Aliás, todo ser humano, quando começa a receber louvor demais, é aquele velho ditado: sobe numa gilete e já quer fazer discurso. Quem precisa ser louvado? Uma das evidências de uma mente em transformação mais claras é que da sua boca só sai coisa boa. Só sai coisa para abençoar. Nada para amaldiçoar, nada para falar mal. Toda vez que dá vontade de falar mal, passa um zíper na boca. Mastigue a língua, mas fique calado. Mas se for para abençoar, se for para falar bem, vamos avançar, vamos para frente. O pastor Fernando Brandão é um modelo muito grande disso daí. Não tem tempo ruim, não tem crise, vamos avançar e estamos avançando. E é assim que é com Deus.
Deus não tá limitado à circunstância financeira, não está limitado às circunstâncias da política, não está limitado a nada. Deus tem um propósito: alcançar todas as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. E Rio Verde são quase 300 mil pessoas que precisam. É claro que aqui temos muitas pessoas que já são crentes, mas há milhares de pessoas aqui em Rio Verde que precisam ser alcançadas. E isto só vai se nós estivermos imbuídos em transformar as nossas mentes para conformar a mente minha à mente de Jesus Cristo. Mente fala bem, ou seja, mente em transformação sempre acha um motivo para falar bem, para abençoar, porque abençoar quer dizer, quando eu digo eu te abençoo, meu irmão, eu estou dizendo, eu só quero o bem para você, eu não quero nada de ruim para você. Então essa pessoa, com a mente que leva sempre a louvar, fala bem da igreja, fala bem do pastor, fala bem do trabalho, fala bem do irmão, fala bem da vida e das circunstâncias. Não há espaço para falar mal. Não há espaço. E eu estou falando isso para mim, meus irmãos. Não é para vocês, não, é para mim. Quantas vezes eu tenho aberto a minha boca para falar mal? E eu preciso aprender a só despejar da minha boca, Senhor. Tranca a minha boca quando eu for falar mal. Abre os meus lábios e a minha boca para falar o bem. Tiago 3, 7 a 11 diz, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? E esse próprio Tiago diz assim, aquele que consegue dominar a sua língua é poderoso para dominar todas as áreas da sua vida. Então, o primeiro domínio é como eu vou abrir a minha boca para falar, que seja para abençoar, que seja para glorificar, seja para abençoar pessoas. 1 Pedro 3,10, pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a sua língua de falar maldades e os lábios de dizer mentira. Você quer ser feliz? Você quer ter vida abundante? Refreie, tranca. Não deixa que seus lábios sejam motivos de maldição e de amaldiçoar pessoas, mas sim de abençoar. Se seu coração está sempre tendencioso a críticas, mentes transformadas têm predominantemente discurso abençoador. E o terceiro e último, já estamos chegando ao final. Cooperação versus competição. Meus irmãos, nós, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos aprender trabalhar em modo de cooperação e não de competição. E às vezes, as nossas formas de enxergar, a nossa mente, muitas vezes, dominada por este mundo pecaminoso, ele coloca na mente das pessoas o desejo de eu preciso estar em evidência, eu preciso chamar atenção, eu quero ser o centro do universo. E quando nós fazemos isso, nós começamos a fazer comparações. Fulano prega melhor que eu, Beltrano faz isso melhor que aquilo, o fulano canta 10 vezes melhor que o Beltrano. Modo de comparação denota uma mente rígida, sem flexibilidade e que não está disposta a deixar que Deus trabalhe, que Deus modifique, que Deus transforme. Se tem alguém que canta melhor que eu, glória a Deus, meu irmão, vamos cantar junto, me ensina, me ajuda.
Se tem alguém que prega melhor do que eu, ou não interessa. Meu irmão, tudo é para Deus, tudo é para o reino, todo é objetivo, é para a glória de Deus, não é para homens, não, nada que sobra para nós. Não há glória que Deus disse que daria para o homem. Nós precisamos aprender a trabalhar em modo de cooperação. Glória a Deus, meu irmão, cada um dentro da sua especificidade, dentro das suas qualidades, cada um, Deus quer tirar e extrai o melhor daquela pessoa. Talvez você não seja melhor em pregar, mas você seja melhor em servir. Talvez você não seja melhor em cantar, mas você é bom em cumprimentar as pessoas, em estender o braço e dar um sorriso, apertar a mão de alguém que chega, cumprimentar o visitante. Meu irmão, tudo tem o seu devido lugar dentro do reino de Deus. E nós estamos aqui num grande grupo de pessoas que colaboram com Jesus, colaboram com o reino de Deus, porque essa tarefa foi dada a nós, a igreja de Jesus Cristo, que nós venhamos a pregar o evangelho e abraçar pessoas, e cada um dentro da sua função. Então, meu irmão, se você talvez está aí, sempre pensando, mas eu gostaria de pregar. Meu irmão, se você vê alguém chegando na igreja, vai lá e dá um abraço nele, talvez esse abraço é mais importante do que a pregação. Eu já experimentei aqui nessa igreja. Uma pessoa que eu vi chegando na igreja, e eu fui lá e cumprimentei ela. E no dia do batismo dela aqui, ela disse, olha, eu só fiquei nessa igreja porque o irmão foi lá me cumprimentar. Nós estamos, meus irmãos, em modo de cooperação. Precisamos urgentemente entrar em modo de cooperação. Senão a igreja não vai crescer. O crescimento a união faz a força. A união faz a força. Eu sou bom em algumas coisas e ruim e péssimo em outras. O irmão pode ser que seja bom em várias coisas e ruim em outras. Ninguém é bom em tudo. E nós precisamos uns dos outros. Meus irmãos, essas 3 características, gratidão em vez de murmuração, louvor em vez de detração, e a última, cooperação em vez de competição. Se a igreja toda entender esse processo, a Bíblia diz que nem as portas do inferno vão resistir à igreja. E eu diria para todos, e eu gostaria de encerrar esse momento e dizer para todos, nós estamos com a faca e o queijo na mão para avançar sobre Rio Verde e conquistar Rio Verde para Jesus. Mas precisamos começar a olhar para dentro de nós, cada um fazendo esse exame para si mesmo. Será que a minha mente está sendo transformada a ponto de que, em vez de eu olhar para os defeitos uns dos outros, para os problemas dos relacionamentos, nós estamos olhando para um foco só, que é que Jesus seja glorificado na minha vida através das minhas atitudes e dos meus pensamentos e da minha mente absolutamente cativa e levada ao trono da graça, para que lá ela seja trabalhada. Não pense que você vai conseguir mudar a sua mente por conta própria. Não há a mínima possibilidade. Você só mudará se você permitir que Jesus entre por meio da sua palavra e transforme a sua realidade mental. Todos nós precisamos,
Não tem ninguém aqui que não precisa de mente transformada. Que Deus nos capacite cada vez mais a olharmos para esse texto do apóstolo Paulo, que diz: olha, não imite o comportamento dos ímpios, mas experimente a boa, perfeita e agradável vontade por meio da transformação da vossa mente. Se você tem tido pensamentos que, em vez de edificar e de desenvolver o projeto de Deus para a sua vida, tem levado você para longe do projeto de Deus, reveja os seus pensamentos. Não importa se é um pensamento pequeno, alguma coisa que está contrariando você, tudo que te afasta de Deus, tudo que te afasta do propósito de Deus, é contra Deus. Que Deus nos use e que Deus nos abençoe como igreja a deixarmos nossas mentes serem transformadas por meio da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.